Vamos lá, pessoal. Chegamos nos nossos dois últimos blocos. Questões, súmulas e jurisprudência. Separei aqui 18 questões. A ideia é tentar corrigir mais ou menos 9 em cada bloco e a gente encerra esse nosso penúltimo encontro destinado à execução e à liquidação trabalhista. Tá? O material você já tem acesso, o PowerPoint lá inserido na área do aluno. Nós sempre selecionamos as questões, toda a equipe de apoio aqui também separa as questões, a gente produz o material, insere aí para vocês. O importante é descobrirmos como que as bancas acabam cobrando esses temas abordados aqui em sala de aula, como os assuntos são contemplados pelas bancas examinadoras. Então a ideia básica é justamente essa. Vamos ao quadro, vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui. Vamos aqui ao nosso material. Opa, muito obrigado. Vamos lá, pessoal, olha só. Obrigado. Vamos lá. Primeira questão, ano 2020. Né? Vamos ver direitinho aqui. Lembra, a gente já analisa o gabarito, já coloca o gabarito para vocês e tenta analisar por que o gabarito está certo ou está errado. Ano 2020, Banca FCC. Lá, advogado, legislativo, procurador. Quanto à aplicabilidade do Código de Processo Civil e da Lei de Execuções Fiscais no processo de trabalho, nós vimos isso em aula, e a ideia das questões é também complementar a matéria não vista, né? Vamos lá aqui. A alternativa que a banca considerou como correta foi a alternativa C, vamos ver por quê. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas previstas no denominado processo judiciário do trabalho. Quer dizer, a gente viu, eu passei para vocês, tudo que diz os artigos 889 e 769 da CLT, combinado com o artigo 15 do Código de Processo Civil e também artigo 1º caput da Instrução Normativa 39/2016 do TST. Então nós temos, a gente aplica primeiro a CLT, na omissão Lei de Execução Fiscal e na omissão Código de Processo Civil. Havendo dúvidas de interpretação, o direito processual comum será fonte concorrente, besteira. A CLT não apresenta dispositivos tratando do tema. Errado. Na fase de execução do processo de trabalho, não serão aplicados os preceitos que regem os executivos fiscais. Errados, né? Porque o próprio 889 diz que quando a CLT é omissa, nós temos a aplicação subsidiária da Lei de Execução Fiscal, portanto está errado. E a Lei de Execuções Fiscais será aplicada de forma concorrente e preferencial, está errado aqui também, tá? Então nós chegamos aqui na C e é isso mesmo. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas previstas no denominado processo judiciário do trabalho. É isso mesmo, tá? Vamos à nossa próxima questão. A questão 2. Ano 2020, Banca Vunesp, procurador jurídico. E nessa segunda questão, a banca considerou como correta a A. Vamos ver aqui. Apresentados os cálculos de liquidação pelo exequente, o juízo deverá, nós vimos, né? É a questão, aquela impugnação à conta de liquidação. E nessa impugnação à conta de liquidação, nós temos a base do artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Abrir a parte executada, e o juízo deverá, agora lembra que a obrigatoriedade, prazo de 8 dias,
para impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores, objetos de discordância, sob pena de preclusão. Perfeito, já era A. B. Abrir a parte executada a prazo de 10 dias, já está errado. Abrir a parte executada prazo de 8 dias, para impugnação simples, impugnação fundamentada, está errado aqui também. D. Homologar os cálculos apresentados, facultando a executada a apresentação de impugnação, não antes da homologação, está errado. E determinar a realização de perícia contábil, errado também. Então, realmente, é o que diz o artigo 879, parágrafo 2º, nós vimos isso. Então, como é que fica? Impugnação à conta de liquidação. Apresentados os cálculos de liquidação pelo exequente, o juízo deverá abrir a parte executada, prazo de 8 dias para impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores, objeto de discordância, sob pena de preclusão. Tá bom. 3. Ano 2020, Banca Vunesp, advogado. Nessa terceira questão, a banca considerou como correta a alternativa B de bola. Então, nessa terceira questão, a alternativa B de bola. Vamos lá. Quanto ao acordo extrajudicial, perante o seu trabalho, é correto afirmar que esse acordo, artigos 855B a 855, letra E da CLT. Artigos 855B a 855E é aquele processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. As partes poderão ser representadas por advogado comum. Errado, isso não pode. A petição de homologação de acordo extrajudicial, opa, certinho, suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos não especificados. Perfeito, é essa mesmo. C. Se obriga o trabalhador a ser assistido pelo advogado do sindicato? Não. O advogado do sindicato ele é facultativo, ele não é obrigatório. D. A petição de homologação de acordo extrajudicial interrompe? Não, suspende. E. A execução será promovida pelas partes, sendo vedada a execução de ofício pelo juiz, independentemente da parte ter um advogado. Lembra que a gente viu ter errado isso, né? É o artigo 878 da CLT. Artigo 878. Então, a execução será promovida pelas partes, a gente viu isso na aula, sendo vedada a execução de ofício, não. O juiz ele pode promover a execução de ofício, pode promover a execução de ofício com a parte não estando com o advogado. Quer dizer, no caso de ius postulante, cabe a execução de ofício. Tá bom? Vamos lá. Você vê que até agora não tem nenhuma questão problemática, né? Parece que tá tudo certo por enquanto. Muito bem. Essa questão 4, a banca considerou como correta a alternativa E. Vamos ver se procede ou não. Ano 2020, Banca Vunesp, advogado. Devidamente intimada da decisão, que na fase de execução rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o exequente deverá interpor, pessoal aqui, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A base é o artigo 855, letra A da CLT. Vamos ler de novo o que fala o artigo 855, letra A da CLT. Vamos lá. CLT. O texto fala: aplica-se ao processo de trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente na fase de cognição, não cabe
não cabe recurso de imediato na forma do parágrafo 1º do artigo 893 dessa consolidação. Na fase de execução, caberá agravo de petição independentemente de garantia do juízo, e cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal, tá? Então veja, devidamente intimada da decisão que na fase de execução rejeitou o incidente, o exequente deverá interpor, vamos lá, é o agravo de petição no prazo de 8 dias. E esse agravo de petição independentemente de garantia do juízo. Independentemente de garantia do juízo. Independentemente de garantia do juízo. Tá? Vamos à próxima questão. Questão 5. Ano 2019, tem o órgão aqui. A respeito da liquidação de sentença trabalhista e de acordo com as alterações perpetradas pela Lei 13.467 de 2017, assinale a alternativa correta. Aqui vale a pena a leitura inteira para a gente completar os estudos do artigo 879 da CLT. Realmente, o artigo 879 da CLT, ele foi alterado pela reforma trabalhista e ele, em tese, disciplina a liquidação. O que fala o texto? Abra lá. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. A liquidação abrangerá também o cálculo das contribuições previdenciárias devidas. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá abrir as partes, prazo comum de 8 dias, para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores, objeto da discordância sob pena de preclusão. Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares do trabalho, o juiz procederá à intimação da União para a manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário de contribuição, na forma do artigo 28 da Lei 8.212 de 91, ocasionar perda de escala decorrente de atuação do órgão jurídico. Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, dentre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177 de 91. Visto isso, vamos lá. Essa é a questão 5, pessoal. O que a banca considerou como correta nessa 5? A alternativa A. Vamos ver se procede ou não a informação. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir as partes, prazo comum de 8 dias, para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores, objeto da discordância, sob pena de preclusão. Perfeito. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir as partes, prazo comum de 8 dias, para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores, objeto da discordância sob pena de preclusão. Bem, elaborada a conta e tornada líquida, o juiz poderá, já está errado porque o juiz deverá. C. As partes não serão previamente intimadas, já está errado. D. Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz deverá nomear perito. A gente acabou de ler. Então, como é que está? A gente vai comparar aqui, a gente acabou de ler o dispositivo. O juiz poderá nomear perito e não deverá. E a liquidação da sentença trabalhista
não abrangerá o cálculo das contribuições previdenciárias. Errado, por quê? Abrangerá, tá? Bem tranquilo. Vamos lá, sexta questão. Bom, essa sexta, como que a banca considerou? A banca considerou errada. Ano 2019, banca, etc., advogado. No que diz respeito ao direito processual do trabalho, julgue o item. No processo de execução, são devidas custas de responsabilidade, opa, aqui do executado, já está errado. Em participar, ixi, já está tudo errado, pessoal. E pagas ao final. Isso está no artigo 789, letra A. É o princípio da responsabilidade das custas pelo executado. Então, é o princípio da responsabilidade das custas pelo executado. Vamos ver? É o artigo 789, letra A. No processo de execução, são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade. Tá aí. Então, essa era a sexta questão. Então, pessoal, essa era a sexta questão, tá? Ano 2019, advogado. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Questão 7. Ano 2019, advogado. Pessoal, essa sétima questão, vamos lá. A alternativa B de bola foi o que a banca considerou como correta. Vamos ver se procede ou não procede. Vamos lá. A execução trabalhista consiste em um conjunto de atos praticados pela Justiça do Trabalho destinados à satisfação de uma obrigação consagrada em um título executivo judicial ou extrajudicial da competência da Justiça do Trabalho, não voluntariamente satisfeita pelo devedor contra a vontade desse último. O processo de trabalho, então, deve caminhar para a simplificação da execução, a fim de que essa seja uma fase processual de satisfação do crédito do credor trabalhista e de efetividade dos direitos sociais. Nesse sentido, considerando as recentes alterações impostas pela reforma trabalhista, assinale a alternativa correta. A nova redação do artigo 878 da CLT não impede que o juiz de trabalho, caso o autor possua advogado, inicie errado porque impede. Lembra que se tem advogado, a execução somente pode ser promovida mediante provocação da parte. Está errada. B. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, tanto a conduta comissativa como omissiva do devedor, que tenha por finalidade dificultar ou impedir o sucesso da execução, destacando o dever de cooperação do devedor na fase executiva. Tá certo. Pessoal, esse é o famoso ato atentatório à dignidade da justiça. Ato atentatório à dignidade da justiça. E tá certinho. C. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impõe a suspensão do processo. Errado porque impõe. Aqui vale a pena você ler o artigo 855, letra A da CLT, e a gente combina com os artigos 133 a 137, Código de Processo Civil. A execução provisória no processo de trabalho não depende de iniciativa do credor, podendo ser iniciada de ofício. Já está errada, porque hoje toda execução, em regra, depende de iniciativa da parte. E a competência da Justiça do Trabalho
quanto à execução das contribuições previdenciárias, não se limita às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição, alcançando ainda os valores devidos mês a mês, decorrentes de sentença declaratória de reconhecimento de vínculo errado, porque se limita assim. Pessoal, é o que diz o artigo 876, parágrafo único da CLT, e também a súmula vinculante 53 do Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 876, parágrafo único da CLT, bem como súmula vinculante 53 do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Maravilha? Então tá aí. Tá? Então, essa era uma questão envolvendo esse ato atentatório à dignidade da justiça. Ato atentatório à dignidade da justiça. Nós temos vários artigos espalhados no CPC, tá, que falam disso. Né, eu vou citar aqui alguns exemplos. Quiserem estudar os artigos 77 e 78, Código de Processo Civil, por exemplo, tá? Vamos lá. Questão 8, oitava. A respeito da liquidação da sentença trabalhista e de acordo com as alterações perpetradas pela lei... Opa, essa questão é repetida, né? É porque a gente já viu. Prazo comum era A. Então, isso aqui está repetida. Era a questão A, a gente já viu. Só confirmar isso aí mesmo. Mas era A. Esta é repetida, tá, pessoal? E nesse bloquinho, a nona, ano 2019, procurador jurídico, nessa nona questão, a banca considerou como correta a alternativa E. Vamos ver se é isso mesmo. A gente fecha esse bloco nessa questão aqui. Em processo trabalhista movido por Maria dos Anjos contra a Lava Tudo Limitada, foi proatada a sentença condenando a reclamada ao pagamento de horas extraordinárias e diferenças de verbas rescisórias. Ante a ausência de interposição de recurso ordinário, a adesão transitou em julgado. A reclamante, instada pelo juízo, apresentou os cálculos de liquidação. Perfeito, a gente já viu isso. A partir desse momento processual, é correta a forma que o juiz deve homologar os cálculos, já está errado, porque tem que impugnar, determinar a relação de perícia contábil errado, pode determinar errado porque deve, pode errado porque deve e deve determinar prazo de 8 dias para reclamado apresentar impugnação fundamentada com indicação de itens e valores objetos de discordância, incluindo os valores relativos às contribuições previdenciárias, alternativa E. Perfeito. Então a gente encerra esse bloco aqui, resolvemos essas novas questões, tinha uma repetida, e a gente no próximo bloco corrige as restantes, encerra esse nosso encontro. Até lá.